Glória a Deus. Trouxemos essa bandeira do Brasil para você que está em casa, não é só porque está chegando o 7 de setembro, mas porque nós, como igreja, também decidimos nos posicionar em favor da nossa nação. Nós fazemos um compromisso público de orar pela nossa nação, de orar pelo nosso Brasil. Quando você vê alguém falando mal do Brasil, pede com muito carinho para a pessoa se retirar dele. Quando alguém perto de você falar mal de Cianorte, pede com muito carinho para a pessoa se retirar da cidade. Porque você nunca vai prosperar numa cidade que você fala mal. Você nunca vai ter uma família abençoada numa cidade que você amaldiçoa. Então, oremos pela nossa Cianorte, oremos pelo nosso país. Amém, queridos? Esse país, nós queremos declarar, o Brasil é um país de paz, é um país de bênção, é um país próspero. Nós declaramos que o nosso povo é um povo pacífico, é um povo de Deus. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nada e nem ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para essa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Faça esse compromisso com Deus, de orar pela tua nação, amém? Porque se o Brasil estiver indo bem, se o Brasil estiver prosperando, você também vai estar prosperando, amém? Você mora nesta nação, e nós precisamos levantar um altar de adoração, dizendo que Deus está preparando o melhor para a nossa nação. Eu creio, quem crê nisso? Eu profetizo sempre, queridos, o nosso país é um país de bênção, nosso país vai ser mais próspero ainda, em nome de Jesus. E esses laços de morte que cercam o nosso país serão cortados pela tesoura de Deus, em nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Então não é nem questão de religião, não é questão apenas de um feriado que está por vir, mas é questão de nós honrarmos a Deus, por Ele ter nos colocado nessa nação. Eu sou grato ao Senhor, por Deus ter me colocado no Brasil. Você podia estar numa Venezuela, você podia estar numa China da vida, você podia estar numa outra, mas você está no Brasil. Então louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, queridos, dia 7 de setembro, é uma terça-feira, nós teremos um seminário aqui na nossa igreja. Geralmente nossos seminários começam 8h30 da manhã com café, aí a palavra começa às 9h, mas exclusivamente esse seminário nós vamos começar às 10 horas. Por quê? 9 horas da manhã, nós estaremos na frente do Paço Municipal, orando juntamente com toda a igreja de Cianorte, independente de placa, independente de região, estaremos lá declarando, paz sobre a nossa nação, estaremos orando pelo nosso Brasil. Amém? Glória a Deus. Você já abriu a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, o Senhor preparou, queridos, esse tempo para o teu crescimento, para que possamos crescer, para que possamos avançar, e eu peço que você preste muita atenção nesta palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, você que tem costume de anotar, você que já entendeu que pode e deve anotar, porque depois, durante a semana, você vai ruminar essa palavra, você vai degustar essa palavra. Então, o tema desta palavra é além das lâmpadas. Fala comigo assim, além das lâmpadas. Glória a Deus. Pastor, que tema é esse? Nós vamos descobrir, tá bom, queridos? Fica tranquilo, nós vamos poder explicar um pouquinho. Além das lâmpadas. Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o 13, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, você que trouxe caneta, anote, vai rabiscando, vai entendendo o que Deus quer falar contigo. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, eram loucas, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, fala assim comigo, além das lâmpadas,
grifa aí, anota aí, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia, peça que Deus fale ao teu coração. Papai, Deus poderoso, nesse momento, ó Pai, nós como a tua igreja, a tua noiva, nós, ó Pai, nos colocamos, nos apresentamos diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor visite-nos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai. Vem trazendo, ó Deus, entendimento, venha trazendo graça, venha trazendo, Senhor Deus, uma unção poderosa. Senhor Deus, clamamos ao Senhor. Visita-nos, ó Pai, nessa noite. Transborda-nos, ó Pai, dessa unção poderosa que só o Senhor tem para liberar sobre a tua igreja. Pai, apresentamos, ó Deus, a vida, o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Apresentamos, ó Pai, os pensamentos, Senhor Deus, as angústias, as tristezas, Senhor Deus, as preocupações que permeiam o coração dos teus filhos. Eu peço, ó Pai, que nesse momento o Senhor comece a tocar. Toca, Senhor, no coração de cada um deles. Vem, Senhor Deus, ministrando cura. Primeiro cura na alma, cura, Senhor Deus, na essência dos teus filhos. Somente o Senhor pode arrancar toda angústia. Somente o Senhor pode, Senhor Deus, tirar toda tribulação do coração. Senhor Deus, aqueles medos, Senhor Pai, aqueles pânicos que muitas vezes estão assolando os teus filhos. Eu peço agora, Pai, toca. Vai, Senhor Deus, tocando, vai transformando essa realidade. Senhor, vai mudando, ó Pai, vai mudando a realidade, a história dos teus filhos. Aqueles que entraram aqui nessa noite, ó Pai, às vezes, Senhor Deus, perdidos, procurando uma resposta, procurando uma solução do alto. Aqueles que entraram aqui nessa noite, ó Pai, pedindo que o Senhor toque e fale no coração deles. Eu peço que nesse exato momento o Senhor comece, ó Pai, Senhor Deus, nós te damos liberdade para isso, que o Senhor comece a curar de dentro para fora, Senhor Deus, derrubando as muralhas, derrubando as fortalezas na mente, na alma, no espírito, no coração dos teus filhos. Eu peço, ó Pai, que o Senhor inicie um processo, Senhor Deus, um processo de mudança radical. Vem, Senhor Deus, arrancando, ó Pai, toda falta de perdão, toda tristeza crônica, em nome de Jesus. Que haja uma liberdade, que haja um mover do Senhor em nosso meio. Senhor, a tua igreja está aqui, ó Pai, sedenta da tua palavra, sedenta da tua presença, sedenta do teu toque. Senhor, nós nos apresentamos, pois somente o Senhor é o único que pode fazer o que homem nenhum pode fazer. O Senhor é o único que pode mudar a história, a nossa história, a história da nossa família, a história do nosso cônjuge, a história dos nossos filhos, a história dos nossos pais. O Senhor é o único que pode operar esse milagre. O Senhor é o único que pode restaurar o casamento. O Senhor é o único que pode ir naquele hospital, naquela UTI, e Senhor Deus, operar a cura que aquela pessoa precisa. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, quebra todas as correntes, quebra todas as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer tirar
cada um de nós dos cativeiros emocionais. Eu peço ao Senhor, ó Pai, faz de novo, faz um avivamento, opera em nós conforme o teu querer. Sim, ó Deus, que caia por terra a nossa vontade e que permaneça a tua vontade. O Senhor, ó Pai, sim, ó Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Senhor, muitas vezes nós pedimos coisas que nós nem sabemos o porquê estamos pedindo, nós nem sabemos se realmente é isso que merecemos. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite, faça a tua vontade, entrega nas mãos dos teus filhos aquilo que o Senhor já preparou. E Senhor Deus, Senhor, retira de nós todo obstáculo, toda falsa crença, toda mentira de Satanás. Retira, Senhor, da nossa mente todo pensamento egoísta, toda motivação errada. Retira, Senhor, todo orgulho, toda estrutura de orgulho, que caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, o teu mover. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, um restaurar do Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, o Senhor sabe aqueles que estão aqui, ó Deus, às vezes estão sentados, mas sentindo um incômodo na perna. Você que está com uma dor na perna, você que está com dor no joelho, você também que está com uma dor muito forte na coluna, você que está sentindo uma dor no braço, você que entrou aqui, está com uma dor de cabeça insuportável. Ei, Deus quer te restaurar, Deus quer te curar. Senhor, em nome de Jesus, nós damos liberdade para o teu Espírito Santo começar a agir, ó Pai. Age em nosso meio, vem curando, vem tocando, ó Pai. Toca no joelho, toca no ombro, toca assim, ó Deus, arranca essa dor de cabeça. Espírito Santo de Deus, visita agora, ó Pai, na coluna do teu filho, essa hérnia de disco, que o Senhor possa assim, ó Deus, tirando, ó Pai, tirando essa dor, trazendo alívio, sim, ó Deus, operando, ó Pai, aquilo, sim, ó Deus, que só o Senhor sabe, e ainda que não apareceu em exame nenhum, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, eu peço, ó Pai, vem com a tua visitação, vem sobre nós, sim, ó Deus, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, não por causa de homens, estamos aqui, ó Deus, não por causa de estrutura, estamos aqui para declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Estamos aqui para declarar, ó Pai, que nós Te amamos acima de tudo. Estamos aqui para declarar, ó Deus, que Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso foco. Sim, ó Deus, Te adoramos, glorificamos ao Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: além das lâmpadas, chegou um tempo onde precisamos discernir o tempo. Chegou o tempo onde nós precisamos entender o que está acontecendo. Não é somente uma atmosfera financeira, econômica, política, biológica, na área da saúde, na área das famílias, na área das igrejas. Não é somente isso. Ei, vai além. Existem muitas coisas acontecendo, mas não só no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual. Cadeias estão sendo quebradas sobre o Brasil, sobre o mundo. Um movimento das trevas está se levantando, vindo com muita fúria, em rota de colisão com a igreja. E muitas vezes a igreja está tranquila, satisfeita, dormindo. Mas o Senhor está nos levando hoje a discernir o tempo, a discernir o momento, a discernir o espaço-tempo, a discernir o que devemos fazer e para onde ir, a discernir o que realmente precisa ser a nossa postura, a nossa decisão, o que realmente precisa ser o nosso avançar, o nosso trilhar nessa terra. Esses são dias muito especiais. Talvez você não está enxergando porque a tua dor, a tua angústia na alma está impedindo você de enxergar o que Deus está fazendo e para onde Deus está apontando. Mas uma coisa é certa: Deus continua apontando um destino. Deus continua apontando soluções. Deus continua falando. É que nós muitas vezes não estamos escutando porque o turbilhão que está ao nosso redor está impedindo nós de ouvirmos a preciosa, doce voz de Deus.
Mas eu peço que você, durante essa palavra, fala para Deus assim, fala aí na tua mente, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, ministra no meu coração. Pede para Deus, fala, Senhor, fala na minha vida hoje, ministra, toca no meu mais profundo ser. Senhor, eu não quero sair daqui vazio, eu quero sair daqui norteado pela tua palavra. Eu não quero sair daqui cheios de achismos humanos, mas eu quero sair daqui cheios da tua palavra. Peça para Deus, fala, Senhor, ministra no meu coração. Que não seja apenas mais uma reunião, mas que seja uma reunião onde o Senhor levante em nós um altar como pedras vivas, unidas no mesmo lugar para glorificar ao Senhor e receber direções. Eu creio que durante essa palavra algumas pessoas vão receber respostas. Respostas para problemas, para soluções, para perguntas que já estão aí dentro do seu coração. Amém? Eu acho maravilhoso quando eu leio no livro de segundo livro dos Crônicas, capítulo 12, versículo 30, quando na Bíblia está escrito assim: em Israel havia 200 homens, que eles estavam, eu acho que é versículo 30 ou 32, não é 3 não, versículo 30, vai lá no 30, que havia 200 homens em Israel, só para discernir o tempo, 200 homens que eles estavam sempre alinhados com o rei, para discernir que tempo era esse que eles estavam vivendo. Que tempo é esse que você está vivendo? Faz essa pergunta para você mesmo, que tempo é esse que eu estou vivendo? Ah, pastor, eu estou vivendo um tempo de perdição. Pastor, eu estou vivendo um tempo de dúvida. Pastor, eu estou vivendo um tempo de angústia. Que tempo é esse que você está vivendo? E discernir o tempo não é simplesmente você saber que hoje é domingo, que hoje é tal dia do mês. Discernir o tempo é qual decisão eu devo tomar hoje, qual posição eu devo ter diante dessa situação. Discernir o tempo é, será que é tempo de avançar? Será que é tempo de recuar? Será que é tempo de santificar? Ou será que é tempo de entrar no lamaçal e se lambuzar mais ainda? Que tempo é esse que nós como igreja estamos vivendo? No texto que está aberto aí na sua Bíblia, Jesus está contando uma parábola. E nessa parábola ele está falando de tempos. Eu não vou entrar aqui no âmbito escatológico, porque é lógico que ele também está dizendo da volta de Cristo. Ele está falando sobre a volta desse noivo, mas não quero entrar no âmbito escatológico. Também ele está falando sobre uma indicação profética de quem seria essas virgens. Também não vou entrar nessa indicação profética, que ao meu parecer é a igreja de Cristo. Mas eu quero extrair desse texto princípios para que possa nortear o despertamento que Deus está fazendo nesses dias. Quem crê nisso? Deus está fazendo um grande despertamento. Só que você precisa abrir os seus olhos, não olhos físicos, mas os olhos espirituais, para que você enxergue para onde Deus está apontando. Acompanhe comigo. Cada versículo nós vamos extrair esses princípios e, acima de tudo, o que seria esse além das lâmpadas? O que seria ir além daquilo que já temos? E já vou dar um spoiler dessa mensagem. As lâmpadas, está falando de luz, está falando da palavra. O reverendo Hernanes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que nós precisamos ter luz no cabeção e fogo no coração. Ele fala que nós precisamos estar iluminados pela palavra de Deus, mas não perder o fogo do Espírito Santo de Deus. Ele nos indica que devemos sim estudar a palavra, mergulhar na palavra, tanto aqui nas madrugadas, na terça, na quinta, quanto na quarta-feira na célula, na quinta-feira nos cursos bíblicos, na sexta-feira à noite na oração, no sábado no café com provérbios, né, nos domingos de manhã nas reuniões de liderança, nos domingos à noite nos cultos. Nós precisamos sim mergulhar na palavra, precisamos sim mergulhar nessa luz, precisamos acender a nossa lâmpada, precisamos andar iluminado, precisamos sim ter essa lâmpada bem acesa, clarificando, iluminando o caminho pelo qual eu devo passar. Então Jesus está falando
de um povo que já tinha lâmpada. Já tinha lâmpada. Talvez você está aqui nessa noite e você fala: pastor, mas eu já entreguei minha vida a Cristo. Glória a Deus. Pastor, eu conheço a palavra. Glória a Deus. Pastor, eu estou em comunhão com os meus irmãos. Eu olho para essa pessoa cheirosa que está do meu lado. Eu já tenho luz junto com ela. Eu já estou iluminado junto com ela. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 7, ele fala: se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. Então, essa luz que nos ilumina, gera comunhão, gera vida, ajuda no caminhar, ajuda no dia a dia. Ei, como é bom você ter alguém que no dia da angústia você pode ligar, pode mandar uma mensagem dizendo: ei, ora por mim, eu estou fraco hoje, ei, me ajuda, me dê a mão, me ajuda a levantar que eu estou precisando. Como é bom você ter alguém na qual você pode abrir o coração e dizer: olha, me ajuda, aqui por dentro está uma miséria, aqui por dentro está tudo estragado, aqui no meu coração, só tenho, no porão da minha alma, só tem sujeira, mas eu preciso de ajuda. Aí você manda uma mensagem, você liga, e alguém vem, te abraça, e na luz da palavra de Deus, vocês caminham lado a lado, dia após dia. Como é bom isso, isso é maravilhoso. Mas a palavra que eu estou despertando e sendo despertado por ela, é uma palavra que Jesus está dizendo: ei, chegou o tempo de ir além das lâmpadas. Chegou o momento de você ir além das aparências. Chegou o momento, igreja, de ir além daquilo que nós já temos vivido. Não dá para viver uma vida de miséria, uma vida na mesmice. Não dá para ficar achando que assim está bom. Chega uma hora que nem você aguenta andar nessa luz de farolete. Deus está querendo brilhar na tua vida. Ele está querendo ser essa luz na tua vida. Então pare de andar por farolete, por pisca-pisca. Chegou um tempo de andar na luz, mas o que Ele está dizendo é ir além dessa lâmpada. Pastor, o que tem além das lâmpadas? O que pode haver além dessa luz de Cristo que já é boa demais? O que pode acontecer se eu andar além das lâmpadas? Uau! Eu lembro de certa vez, de encontrar uma pessoa, numa praça, e falar essa frase para ela: a luz que há em ti está se apagando. A luz que há em ti está se apagando. Que tragédia é, queridos, andar e permitir que a luz que está em nós comece a se apagar. Pastor, o que eu faço para minha luz não se apagar? Existem princípios, existe um caminho, existe um combustível, existe uma maneira, e isso que Deus quer falar conosco hoje. Chegou a hora de despertar, chegou a hora de colocar azeite, chegou a hora de aumentar a intensidade dessa luz, porque enquanto o mundo está nas trevas, enquanto o mundo jaz no maligno, enquanto muitas pessoas estão andando na escuridão, e tropeçando e caindo dentro de abismo, você, a igreja, você que conhece a palavra, está sendo convocado para acender a sua lâmpada e iluminar o mundo. Versículo 1: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus, ele começa uma parábola, para dizer que o reino de Deus é semelhante. Que generosidade de Jesus, falar que o reino de Deus é semelhante a tal coisa dessa terra. É lógico, que nem se compara, quando a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, são como de ouro. Queridos, é só para mostrar uma alusão, porque as coisas dessa terra são apenas sombra daquilo que há de vir, sombra daquilo que nós estamos esperando, sombra daquilo que nós estamos como um objetivo, indo como um alvo. É só apenas sombra. Quando ele fala, o reino de Deus é semelhante, ele está dizendo, vamos tentar comparar.
se é que dá para comparar. E ele começa a dizer, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que saíram ao encontro do esposo, do noivo. O reino de Deus é real. Fala comigo assim, o reino de Deus é real. E antes que você fale, pastor, mas eu não estou vendo, é lógico. É porque você está acostumado a viver nessa carne, nesse corpo corruptível. Esse corpo que hoje é bonitinho, mas amanhã vai estar debaixo da lei da gravidade. Que tudo vai cair. Esse corpo que hoje está inteiro, mas amanhã vai se desfalecendo pela lei natural da vida. Mas em nós existe a nossa essência. Pastor, qual é a minha essência? Você não é um humano que tem uma alma e também um espírito. Não! Você é um espírito criado por Deus, que ganhou um corpo por um tempo. Um corpo para praticar boas obras nessa terra, por um tempo. E que quando esse corpo se for, o seu espírito vai se ligar, a sua alma vai se ligar com Cristo, vai se ligar com Deus novamente. De tal maneira que você vai viver eternamente com Ele. E nesse novo tempo com Ele, você vai prestar conta desse curto espaço de tempo aqui. Desse curto espaço de tempo que você praticou algumas coisas. Agora, se eu não entendo isso, eu vou deixar com que esse curto espaço de tempo defina um trajeto eterno que não era o que Deus planejou, dependendo da forma como eu vivo. Por isso que ele está falando, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que 5 teve um tipo de comportamento, e as outras 5 teve outro tipo de comportamento. Então dentro do reino de Deus, uma das observações do Senhor para nós é que os nossos comportamentos de hoje vai definir coisas do futuro. Os nossos comportamentos, as nossas decisões de hoje vai definir o nosso destino eterno. Amém? O que Jesus fez na cruz por mim e por você, predestinou. Ele deu um predestino. Ele falou assim, olha, eu vou apontar, eu estou criando você para ir para um caminho celestial, um caminho glorioso, um caminho maravilhoso. Mas, nesse curto espaço de tempo, tem pessoas tomando decisão, se comportando como se não houvesse o amanhã. Como se não houvesse um destino eterno. Como se não houvesse perigo neste destino eterno. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram. Ei, o caminho glorioso começa quando você toma a decisão de tomar aquilo que te ilumina e caminhar. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho. É chegado um tempo onde nós, cada um de nós, temos que tomar a nossa lâmpada. Ei, cadê a sua lâmpada? Ah, pastor, eu esqueci a Bíblia em casa. Serve a lâmpada do celular, a Bíblia no celular. Eu não estou falando da Bíblia escrita, eu estou falando da Bíblia cravada no teu coração. Porque é ela que na hora da angústia vai poder te iluminar. É ela que na hora da angústia vai poder clarear as decisões que você vai tomar. Eu já contei aqui e vale a pena deixar registrado. Eu lembro que na época que eu fui assaltado, quando os assaltantes chegaram e levaram a minha moto, e eu fui para casa a pé, cheguei em casa e falei, uai, fui assaltado, olha, que coisa. E aí eu fui no banheiro lavar o rosto, estava lavando o rosto, e de repente na hora que eu olhei no espelho, por detrás de mim eu vi no espelho nitidamente, algo me tomando, algo me envolvendo. E conforme ia me envolvendo de baixo para cima, foi me dando um pânico, foi me dando um medo, foi me dando uma sensação de morte
que eu nunca tinha sentido na minha vida. E quando foi me tomando, quando chegou aqui na altura do ombro, e eu olhando para o espelho, vendo aquilo lá quase me apertando, e eu travado, sem reação, a única coisa que eu lembrei foi, eu falei, eu vou citar o quê? A palavra. E eu comecei a citar, em Cristo eu sou mais que vencedor, eu sou filho de Deus, eu tenho o poder de ser filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou forte, eu sou corajoso, tal, e aí eu comecei a tomar posse de posicionamento. Ninguém me tira da onde estou posicionado. Eu estou convicto que eu estou na rocha. E eu fui liberando palavra. E aquilo ali eu fui olhando para o espelho. E eu estava assim, quase travado. E aquela sensação foi saindo. E aquilo lá, me deixou. E aí na hora eu discerni algo que eu nunca tinha vivenciado. Que pela lâmpada que há em ti, você pode vencer muitas batalhas. Pela luz que te ilumina, você pode quebrar as cadeias das trevas. Foi uma experiência minha, tenha a sua experiência. E eu vi o quanto aquele espírito maligno queria me travar, queria gerar medo no meu coração. E eu saí posicionado daquele banheiro dizendo, ei, aquela moto não era minha, aquela moto era do Senhor, era para usar na tua obra. Senhor, então se o Senhor levou, então o Senhor vai me dar uma melhor. 24 horas a moto estava lá na frente de casa. Oh, Jesus, nem para dar uma nova. Convicção. Qual é a luz que te ilumina? Qual é a luz que te ilumina? Ei, escute. Tomando as suas lâmpadas saíram. Você está caminhando, você está saindo de casa. Com qual luz? Qual é a luz que te ilumina? Cada um caminha na luz que ilumina. Agora, se a luz que te ilumina são trevas, quão perdido você está. Agora, se a luz que te ilumina é a palavra de Deus, quão iluminado você e a tua família vai estar. Versículo 2, acompanhe comigo. 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. Eu fico imaginando que Jesus, na hora que estava contando essa parábola, ele não rotulou aquelas mulheres de louca e as outras de prudente, porque estava escrito na testa dela. Não. Jesus não está rotulando ninguém pela aparência. Ei, olha aqui para mim. Jesus não está te rotulando pela aparência. Jesus não está te rotulando pela roupa que você veste. Jesus não está rotulando por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Jesus está te rotulando pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas decisões que você está tomando hoje. Por que 5 eram loucas e 5 prudentes? Por causa do comportamento. Pelo comportamento. Por que 5 eram loucas? Versículo 3, olha aí. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Meu Deus, isso é tão sério. Eu vou sair para uma batalha, eu vou sair para a minha caminhada, eu vou sair para o trabalho. Segunda-feira de manhã você vai levantar, e aí você sabe que você tem um dia inteiro de trabalho pela frente. Você pega a lâmpada, não é fora, a lâmpada é dentro. Você pega a lâmpada, a luz que te ilumina e fala, hoje vai ser uma bênção, hoje o meu dia vai ser abençoado, hoje as pessoas que cruzar o meu caminho vão receber palavras de vida, palavra de ânimo. Hoje o meu dia, por onde eu pisar, por onde eu passar, eu vou trilhar um caminho da luz, eu não vou tropeçar em pedra alguma, eu não vou tropeçar em nenhum princípio quebrado, porque eu já entendi que o pastor está falando, que se eu quebro um princípio, o princípio me quebra, se eu quebro uma lei, a lei me quebra. Então como eu faço para não quebrar a lei? Eu vou andar na luz que me ilumina, na palavra que me ilumina. Mas essas 5 loucas tomaram as suas lâmpadas e resolveram sair, sem saber o destino, a longevidade, ou melhor, a distância do destino, e não levaram reserva. Ei, quem é que sai daqui para Curitiba e coloca só R$10 de combustível no carro?
sabendo que o caminho, que o trajeto é muito grande. Lógico, vai faltar combustível. Você não vai chegar em terra boa. Agora, essas mulheres, loucas, porque levaram lâmpadas, mas não levaram azeite. Pastor, como assim? O que significa isso? Como eu posso andar sem ter medo de faltar combustível, sem ter medo de faltar azeite? Fala comigo assim, ó, prudência. Peça para a prudência morar no teu coração. Senhor, me torne uma pessoa prudente, Senhor. Me torne uma pessoa cautelosa. Me torne uma pessoa que ande, que trilhe nessa terra um caminho com prudência. Deixa eu explicar para vocês. Lembra daquele avião da Chapecoense? Vocês lembram disso? O avião da Chapecoense saiu do Brasil e foi aqui nos nossos vizinhos. Ele tinha combustível para chegar lá? Sim ou não? Tinha. Ué, pastor, então por que caiu? Porque quebrou uma lei. Qual era a lei? A lei da reserva. Porque, segundo o plano de aviação, não que eu entenda, eu só fui pesquisar para entender isso. Todo avião que sai do ponto A até o ponto B, ele tem que ter combustível para chegar no ponto C e também, se precisar, no ponto D. O que significa isso? Se você sai de Maringá e vai até Curitiba, você tem que ter combustível suficiente. Caso chegar em Curitiba, não dê para descer, não dá para pousar o avião, você tem que ter combustível para ir para São Paulo. Chegar em São Paulo, não dá para descer, você tem que chegar até Campinas, pelo menos. Então, todo plano de aviação, eles têm sempre um plano A e um plano B de reserva, ou seja, sempre um combustível a mais, caso não dê para pousar em tal lugar. Isso se chama o quê? Prudência, cautela. Aí eles saem do Brasil, chega no destino, top, tinha combustível para chegar lá, mas chegou lá, pediu licença, podemos pousar? Olha, não dá para pousar agora, está tendo umas manobrinhas, dá umas voltinhas aí no ar, daqui a pouco vocês pousam. Tem gente que não tem combustível nem para plainar no ar. Sabe por quê, queridos? Porque o problema não é o ar, o problema não são as coisas do alto, o problema é o impacto na terra. Ei, você nunca vai ter problema com Deus, você sempre vai ter problema reverberando na terra. É na terra. Os princípios quebrados na terra vão te atingir em cheio, se você não tiver uma reserva, se você não tiver uma prudência. Aquele piloto foi um louco, e a tragédia, por causa da imprudência, por causa da loucura de um ou de dois homens, feriu e destruiu famílias, muitas famílias. Talvez por causa da sua loucura, outras vidas vão acabar pagando o pato, pagando o preço. Seja tu prudente, seja tu uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe para onde está indo e está levando reserva. Versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Olha só, aquele 50% tinha reserva, outro 50% não tinha. E aqui não está falando de pessoas que não conheciam a luz, porque as 10 saíram debaixo da luz, as 10 saíram iluminadas, as 10 conheciam a palavra. Os 10 aqui significa pessoas que têm contato com a luz. A questão é, por isso que eu estou chamando, despertando a tua atenção. Ei, chegou um tempo de ir além das lâmpadas, ir além daquilo que já recebemos. Pastor, por que eu tenho que levar reserva? O que significa levar esse azeite? Significa que você não está olhando só para o presente, porque quem anda só com a sua lâmpada, só está a fim de iluminar o agora, mas quem está levando reserva, está olhando para o futuro, está olhando para frente, está pensando naquilo que há de vir.
novembro de 2019. O pessoal de Rondon que está assistindo vai saber disso. Eu estava ministrando em Rondon. E o Espírito Santo pediu para dar uma palavra para aquela igreja. E a palavra era: todos os irmãos que estão pensando em fazer um financiamento, estão pensando em entrar em dívida, não entre agora. Não faça agora. E aí nós tivemos vários irmãos que puxaram o freio de mão e falaram: pastor, mas eu estou com os papéis quase assinados. Pastor, já estamos entrando nos financiamentos. Pastor, nós estamos comprando tal coisa, e agora? Eu falei: olha, se eu fosse você, eu seria prudente. Não sabíamos o que havia de vir, mas o Senhor estava mostrando: guarde a sua reserva, para que você não caia em condenação lá na frente. Interessante que uns 8 meses depois, alguns irmãos chegando: pastor, ainda bem que eu fui prudente, ainda bem que eu carreguei meu azeite. Por quê? A situação depois tinha ficado muito feia. Escute, a Bíblia já está nos orientando: 50% tinha reserva, 50% estava cauteloso, 50% estava prudente. Ei, como é que você tem andado? A sua prudência, escute essa palavra, a sua cautela pode salvar vidas, principalmente a sua. Carregar reserva significa ter trabalho dobrado. Porque, gente, imagine só, quando você já está carregando um peso, o peso da lâmpada, ainda tem que carregar o azeite, a botija de azeite significa caminhar com mais peso. Mas na vida cristã, na caminhada com Cristo, carregar um peso a mais não significa necessariamente que você está perdendo tempo. Pelo contrário, significa que você está olhando para o futuro. Significa que você está pensando lá na frente. Agora escuta essa: o que sustenta a sua lâmpada acesa é o azeite. Não pense só em andar com a lâmpada, com a palavra, mas também tenha o azeite, a unção. Amém? Versículo 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Ei, escute, o tempo não é um demonstrativo de que você deve baixar a guarda. O fato de não ser no seu tempo não significa que Deus não está operando. O fato das coisas não acontecer na hora que você quer, ou na hora que você não quer, não significa que Deus está parado. Deus continua operando, amém? Agora tem gente que faz biquinho com Deus. O Senhor não fez na hora que eu queria. Senhor, eu queria para ontem, o Senhor não me deu, então não vou mais. Tem gente que está querendo colocar Deus na parede. Ei, escute, ninguém tem a capacidade de colocar Deus na parede. Você está pensando que Deus é um moleque que você pode prensar ele na parede? Não! É nós que temos que ter a cautela de falar: Senhor, eu não estou entendendo o tempo, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas seja feito do jeito que o Senhor quer. Senhor, minha cabeça está uma confusão, mas eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não adianta querer fazer biquinho com Deus. Escute, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Às vezes, estamos caindo num sono espiritual. Pastor, o que é um sono espiritual? Já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não lembra mais nem quando foi o seu último jejum, já não tem mais interesse para participar da palavra. Às vezes vem para o culto de corpo presente, mas a cabeça está longe. Só está o presuntão aí, como se fosse morto, porque a cabeça está longe. O pastor começa a falar, a sua mente começa a vagar, começa a sumir, está lá em Marte. Escute, cuidado com o sono espiritual, cuidado para você não ser pego dormindo. O Senhor está despertando a sua igreja. Pessoas que vão entrando num sono espiritual e começam a justificar o seu sono. Sabe o que é, pastor? É canseira. Sabe o que é, pastor? Não tenho tempo para orar. Sabe o que é, pastor? É tal coisa.
Esses dias orando lá no hospital, eu ouvi essa frase. Falei, rapaz, agora eu tenho tempo. Nessa cama de hospital eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo para ler a Bíblia. Mas não tem liberdade. Você tem tempo, você tem possibilidade. Não espere entrar num condicionamento para fazer. Acenda a sua lâmpada enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro. A meia-noite não significa necessariamente 23 horas e 59 minutos. A meia-noite significa no momento que você menos espera, no momento inesperado, vai haver um grito. Vai haver um grito. Há um grito ecoando nas ruas. Há um grito ecoando nas igrejas. Há um grito ecoando no coração de algumas pessoas. Esse grito às vezes vem lá na tua célula. Esse grito às vezes vem lá no pedal. Esses gritos às vezes vem lá de uma criança que participou de um Teens Day. Esse grito vem lá às vezes de um culto como esse, uma reunião como essa. E Deus está gritando: ei, acorda! Chegou o tempo de não ficar perdendo tempo. Cuidado com o sono espiritual. Cuidado, porque eis aí, vem o noivo. É chegada a hora. O noivo está chegando. E você não pode ser pego dormindo. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam a sua lâmpada. O que me assusta, queridos, é que vai chegar um momento que todo mundo vai entrar em desespero para dizer: vamos lá, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos nos consagrar, vamos fazer jejum. Ei, não espere a situação ficar crítica. Não espere o grito ensurdecedor da palavra entrar nos teus ouvidos, a tal ponto de você querer se levantar assustado, para querer cumprir em um dia o que você tinha a vida toda para fazer. Se prepare agora. Entre em vigilância agora. Entre em consagração agora. Lembra aquela vez que você precisava tanto de uma resposta de Deus? Lembra aquela vez que você chorava: Senhor, me responde, Senhor, me tira dessa emboscada, Senhor, me ajuda. Lembra aquela vez que as suas lágrimas caíam e você clamava ao Senhor: Senhor, faz o milagre, porque não estou aguentando mais. Você lembra disso? Então você fala: pastor, mas o que tem a ver? Queridos, aquele tempo que você colocava a sua cabeça no colo do papai e dizia: pai, está doendo, mas o mais importante é que o Senhor está aqui. Está doendo, mas a tua presença, a tua graça me basta. Está doendo, mas o Senhor é comigo. Deus não quer que você busque a Ele só pela dor. Deus não quer que você busque a Ele só porque você está precisando de uma saída, de uma solução. Ele quer você por inteiro, Ele quer você preparado, Ele quer você tanto com a lâmpada quanto com azeite. Ele quer você completo na palavra e na unção, na busca de conhecimento e na graça, na comunhão com os irmãos. Ele quer você completo, mas não forçado, porque Ele é um Pai que te ama tanto. Eu sei que se escandalizou umas pessoas aqui outro dia, mas eu falo e repito, coloca amor nas minhas palavras. Esse Pai te ama tanto que Ele te deixa até livre para ir para o inferno, se você quiser. Ele te ama tanto, que se você escolher não ir morar com Ele respeita. Mas não é isso que Ele quer para a sua vida. Ele te respeita. Ele tem um projeto lindo, e Ele quer que você escute o que Ele tem para você. Quem está entendendo diz amém. Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O combustível que eu tenho não dá para chegar no objetivo. Ei, me empresta um pouco do teu combustível. Queridos, sabe o que é interessante nesse texto? Interessante que caminhar na luz do outro, você consegue. Se tiver alguém do teu lado com farolete,
indo à frente, você não consegue andar? Sim ou não? Mas caminhar com o combustível do outro, não dá. Não dá. Caminhar com a unção do outro, não dá. Caminhar com o jejum do outro, não dá. Caminhar com a oração do outro, não dá. Você tem que ter o teu combustível. Você tem que buscar o teu azeite. Você tem que buscar a tua unção. Quem está entendendo diz amém. Oh meu Deus, meu Pai. Olha só, elas dizem, dai-nos do vosso azeite. Há pessoas que vivem pedindo, e quem vive pedindo, não vive se preparando. Há outros que vivem se preparando, a tal ponto de não precisar viver pedindo a unção do outro. Pastor, eu quero a sua unção. Fulano, eu quero a sua vocação. Ciclano, eu quero o seu chamado. Ei, você não vai viver da unção do outro. Você não vai viver da oração do outro. Eu posso até orar por você, mas você precisa ser o maior interessado em querer a mudança da tua vida. Quem está entendendo diz amém. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, não. Não. Tem um dia, vai chegar um dia, que se você quer emancipar os seus filhos, se você quer emancipar, quer dar autonomia para a pessoa que está à sua volta, você vai ter que falar para ela assim, ei, a unção que há em mim, você admira, você olha, você aprende, mas você tem que buscar a sua unção. Você vai ter que viver da sua unção. Você vai ter que ter as suas experiências. Vocês viram os Teens Days aqui? Pastor, para que investir tanto nessas crianças? Porque elas precisam ter a experiência delas. Os pais vão poder contar a história de avivamento. Os pais vão poder falar que Deus já avivou, que Deus aleluiou, que Deus fez um monte de coisa. Mas elas precisam ter as próprias experiências. Nós precisamos acabar com a dependência emocional. Precisamos parar de premiar a incompetência, ficar sempre sustentando aquele que é incompetente, aquele que não está fazendo, e por ele não fazer, vai mobilizar um monte de gente para fazer por ele. Ei, escute, chegou um tempo de você ir além das lâmpadas, é um tempo de despertamento. Olha o que elas falaram, ide antes aos que vendem e comprai-o. Elas orientaram aquelas loucas a ir comprar azeite. Sabe o que é interessante? Quem foi à fonte pode indicar o caminho. Quem já chegou na fonte pode apontar o caminho. Somente quem já chegou lá pode dizer como é que chegou. Tem gente querendo levar pessoas a um lugar que nunca esteve. Vocês estão entendendo isso? Você precisa ser o primeiro a chegar lá, para que as outras pessoas também cheguem aonde você já chegou. Pastor, eu quero ser curado, então vá ser curado, para que as outras pessoas também vá aonde você já chegou. Vá aonde você está indo. Quem está entendendo diz amém. Versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Pensa num versículo que me deu um pavor. Olha o que a Bíblia está dizendo, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Escute, enquanto elas se moveram para comprar coisas da terra, o noivo chegou com coisas do céu. Cuidado para o noivo chegar e você estiver saindo para buscar coisas da terra. Esteja todos os dias buscando as coisas do alto. Esteja todos os dias com o teu coração dizendo, Senhor, isso que eu faço é para a tua glória. Senhor, essa amizade que eu faço é para a tua glória. Senhor, isso que eu estou fazendo é para a tua glória. Senhor, isso que eu estou me movendo é para a tua glória. Ei, não importa o lugar, não importa o dia, tudo que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Porque na hora que o noivo chegar, você vai estar posicionado, você vai estar alicerçado, você vai estar preparado. Não vai faltar nem lâmpada e nem azeite. Não vai faltar nem palavra e nem unção.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, aquelas que estavam vigilantes, aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. O que me assusta é que quem tiver preparado, ou melhor, perseverante. Pastor, quando é que eu tenho que carregar a minha botija de azeite? Quando é que eu tenho que colocar unção? Quando é que eu tenho que buscar unção? Todo dia. Todo dia. Busque unção todo dia, perseverando até o fim. Versículo 11, 12 e 13, ele diz: mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Pastor, mas ela não estava com as lâmpadas acesas? Elas não já compraram azeite? Sim, mas perderam o tempo. Existe um time de Deus, um tempo celestial. Por isso que Jesus fala: é chegado a hora, e a hora vem. Esse é o tempo, esse é o momento. Se você tiver que mudar, hoje é o dia. Se você tiver que entregar sua vida para Jesus, hoje é o tempo, hoje é o momento. Se você tiver que transformar, se você vai ter que fazer um pacto com Deus, se você tem que fazer uma aliança com Ele, esse é o momento. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Ei, escute, Deus está te dando mais uma chance, Deus está te dando mais uma oportunidade, e esse é o momento. Ele respondeu: eu não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Pastor, então quando eu tenho que ter azeite? Hoje. Fala comigo, hoje. Quando é que você tem que orar? Quando é que você tem que ler a Bíblia? Quando é que você tem que se consagrar? Quando é que você tem que tomar aquela decisão? Quando é que tem que se comportar da forma correta? Quando é que você tem que viver princípios? Quando é que as promessas vão se cumprir? É hoje. Amanhã ninguém faz nada, é hoje. A lâmpada é a palavra, o azeite é a unção. Escute isso. A unção é o combustível que ilumina o seu caminho. Então a luz que você tem hoje é por causa da unção que você buscou ontem. A luz que você vai ter amanhã é por causa da unção que você está buscando hoje. Hoje. Quem está entendendo diz amém. Meu Deus, meu Deus. Tem uma atmosfera neste lugar, queridos. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Tem pessoas que estão aqui, queridos, e Deus está falando assim: ei, a oportunidade de mudança de vida é agora. Pode ser que você saia por aquela porta e não tenha outra oportunidade de você fazer uma declaração: Senhor, eu quero uma mudança de vida, é hoje. É hoje que eu quero uma mudança de vida. Senhor, eu quero pegar essa palavra, eu quero me encher de unção, eu quero buscar a presença, eu quero me consagrar, eu quero obter o fogo do Teu Espírito Santo, porque eu não vou mais andar nas trevas, eu vou andar iluminado pela Tua palavra e pelo azeite, pela unção que está queimando em mim. Oh Espírito Santo, aleluias. Deus quer fazer algo grande, Deus quer fazer algo poderoso. Fecha os teus olhos, queridos, fecha os teus olhos. Havia 5 prudentes e havia 5 loucas. Você ouviu essa palavra? Deus te trouxe aqui hoje para que você possa se comportar, para que você possa se decidir, para que algo mude no teu coração hoje. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão profética da tua vida? Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor,